Caos em operação do ICE após um agente derrubar a própria arma durante a prisão. O reforço de segurança na fronteira com o Canadá. A estreia do novo Air Force One com o presidente Donald Trump a bordo. A prisão de um major da Força Aérea após protestos em Washington. A posse do prefeito Ras Baraka em Newark e as celebrações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos no bairro do Iron Bond. E ainda uma viagem pela história da Revolução Americana. O Agenda 47 está no ar. Olá, hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. Sejam todos bem-vindos ao Agenda 47, um jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Claro, destacando sempre os impactos diretos nas nossas comunidades e também na política norte-americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Para todos os Estados Unidos e Canadá, pela SPT Television, SIC Internacional. E também no nosso stream SPT Plus, para todo o mundo, onde você pode baixar aí na sua Smart TV ou no seu smartphone. SPT Plus, uma qualidade de conteúdo em língua portuguesa que você não vai encontrar em local algum. Estamos também nas redes sociais, Seaba Brazilian Television, no nosso YouTube e também no nosso Instagram. Nos siga por lá. Informação de qualidade, credibilidade, conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Momentos de tensão marcaram uma operação do ICE na cidade de Everett, local onde tem uma comunidade brasileira bastante expressiva no estado de Massachusetts. Um vídeo gravado por testemunhas mostra agentes derrubando um homem na calçada quando um dos policiais deixa a própria arma cair no chão sem perceber o que aconteceu. Outro agente grita arma, provocando confusão entre a equipe. Alguns policiais chegam a sacar suas armas, acreditando que, por engano, que o homem detido estivesse armado. Testemunhas afirmaram que o suspeito seguia para o trabalho e repetiam que ele não possuía nenhuma arma. O caso gerou uma forte repercussão nas redes sociais e reacendeu o debate sobre os procedimentos adotados pelo ICE durante as operações de imigração. Até o momento, autoridades federais não divulgaram um posicionamento oficial sobre este episódio em específico. E o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, reforçou a preocupação com a segurança na fronteira norte do país com o Canadá. Em audiência na Comissão de Segurança Interna na Câmara dos Representantes, o diretor assistente de operações domésticas da Homeland Security Investigation, Mike Joe Crow, afirmou que a extensa fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá exige investimentos em tecnologia, inteligência e integração entre as forças de segurança. O objetivo é impedir o avanço de organizações criminosas, do tráfico de drogas, do contrabando e de outras atividades ilegais. A audiência reuniu autoridades do ICE, da Patrulha da Fronteira, CBP, e também do Escritório de Prestação de Contas do governo norte-americano para discutir os desafios e as estratégias de proteção daquela região. Questions? Thank you, Mr. Holzer. I would now like to recognize Mr. Kroll for 5 minutes to summarize his opening statement. Thank you, sir. Chairman Guest, Chairman Pfluger, Ranking Members Thompson, Correa, Magaziner, and distinguished members of the subcommittee, thank you for the opportunity to appear before you today. Being the largest investigative agency within DHS and wielding some of the most expansive investigative authorities in the federal government, HSI special agents, criminal analysts, and support staff operate on the front lines of a rapidly evolving threat landscape. With our 8,500 special agents assigned to over 240 domestic field offices and 90 international offices, we are well positioned to confront threats from drug cartels, human trafficking, weapons smuggling networks, money laundering organizations, child exploitation and cyber-enabled crime, networks who proliferate illicit trade, travel, and finance, in addition to investigating crimes that intersect with terrorism and hostile foreign actors. My testimony today will focus on how the global threat environment is evolving along our northern border, how HSI is addressing these threats,
and how the Homeland Security task forces, co-led by HSI and FBI, have significantly enhanced our ability to synchronize efforts across the law enforcement enterprise to disrupt and dismantle cartels, trafficking networks, and designated foreign terrorist organizations from root to branch. The United States and Canada share the longest international border in the world. As such, HSI maintains a robust presence in Canada with 6 offices, 5 of which house HSI's Visa Security Program special agents. Our forward deployed workforce in country allows for enhanced integration of efforts with CBSA, RCMP, tribal and provincial partners, among others, building capacity, sharing intelligence, coordinating operations, and supporting bilateral investigations. Human smuggling remains a persistent and dangerous threat. When networks attempt to smuggle aliens across the border, these attempts can result in a tragic loss of life. As a result of a failed human smuggling attempt from Canada into the United States, 8 aliens, including 2 children, perished. HSI identified and arrested 6 members of that transnational criminal organization responsible for this tragedy. Delivering consequences to those who perpetrate such horrific actions takes close coordination between HSI special agents, prosecutors from DOJ, and the brave members of U.S. Border Patrol, CBP, OFO, among others. In 2024, Canadian law enforcement dismantled a clandestine super lab in Ontario, sparking concern that Canada was emerging as a source country. While information shows that Canadian-produced fentanyl remains relatively low compared to Mexican sources, we do see the seizures of cocaine and fentanyl at the northern border have increased, underscoring the northern border's role as a key vector for high-value narcotics. Weapons trafficking follows similar routes. In the past year and a half, HSI has initiated 70 firearms trafficking investigations with a nexus to Canada, resulting in the seizure of over 400 firearms and 50,000 rounds of ammunition and dozens of arrests and indictments. These efforts are critical to disrupting the procurement networks that arm violent criminal groups on both sides of the border. TCOs also target U.S. victims through a myriad of fraud and online exploitation. A recent joint investigation dismantled a Canadian-based criminal organization that defrauded elderly Americans of over $21 million. Even more troubling is the rise in child exploitation cases, with criminals using open web and dark web platforms, encrypted technologies, and other forms of messaging to groom victims and traffic in child sexual abuse material across the digital border. The HSI-led DHS Cybercrime Center is a world leader in this space, and in partnership with Canadian authorities are using every resource available to us to protect our most vulnerable children. The criminal activities I have described today generate substantial illicit proceeds. Sophisticated, complex financial investigations are at the core of the HSI mission. To address these challenges, HSI uses our Cross-Border Financial Crime Center, the HSTF, or Homeland Security Task Force National Coordination Center, and our partner and international counterparts to identify and dismantle these illicit financial networks. As we confront these evolving threats, I respectfully ask for your continued support of our workforce to ensure that we remain in a position of advantage against our adversaries. Thank you again for the opportunity to testify now. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou o primeiro voo oficial no novo Air Force One, marcando a estreia da aeronave presidencial em uma viagem até o estado da Dakota, no norte. O avião foi utilizado para a cerimônia de inauguração da Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt, um dos presidentes mais admirados por Trump. Antes da decolagem, Trump afirmou que a nova aeronave representa uma substituição necessária para a antiga frota presidencial. O modelo, um Boeing 747, esse que vocês estão vendo nas imagens, foi totalmente modernizado, recebeu novos sistemas de comunicação e segurança, além de uma pintura nas cores vermelho, branco e azul. Durante o voo inaugural, pilotos exibiram uma bandeira dos Estados Unidos na cabine em homenagem a um momento histórico como esse. Vocês observam aí a grandiosidade desta nova aeronave, que foi um presente, né? Foi um presente do Catar
aos Estados Unidos. Realmente foge totalmente daquela pintura que a gente costumava a ver, aquele azul mais clarinho, como a gente diz no Brasil, um azul bebê, e agora tem o azul mais forte da bandeira dos Estados Unidos, tem essa faixa vermelha, e aí o momento que Donald Trump embarca no novo Air Force One, que fez a estreia com Donald Trump a bordo dessa belíssima aeronave. Apesar de não ser uma aeronave nova, mas foi toda modernizada, com sistema de segurança, tudo que o Air Force One precisa realmente para operar. E Donald Trump fez aí esse voo nessa belíssima aeronave. Realmente uma belíssima aeronave. O major da Força Aérea dos Estados Unidos, com 17 anos de serviço ativo, foi preso após realizar um protesto em frente ao Capitólio, em Washington, D.C. Vestindo o uniforme militar, Jason Watson fez um discurso pedindo o impeachment e a condenação e a destituição do presidente Donald Trump e do vice-presidente J.D. Vance. Durante a manifestação, o oficial afirmou que sua identidade era irrelevante e que estava cumprindo o juramento de defender a Constituição dos Estados Unidos. Logo após esse pronunciamento, ele foi detido pela polícia do Capitólio por participar de um protesto em área restrita e por utilizar o uniforme militar em uma manifestação política. O caso logo ganhou repercussão nacional e envolveu o militar da ativa e reacendeu o debate sobre os limites da participação da política de integrantes das Forças Armadas norte-americanas. E a cidade de Newark iniciou um novo mandato de 4 anos com a posse do prefeito Ras J. Baraka e dos 9 vereadores da Câmara Municipal. Durante a cerimônia realizada no New Jazz Performing Arts Center, Baraka defendeu um governo mais eficiente, baseado na esperança e em ideias ousadas, reconhecendo que ainda há desafios, principalmente nas áreas de moradia acessível e desenvolvimento da cidade de Newark. Já a nova vereadora Donna Jackson, conhecida por suas críticas à administração municipal, surpreendeu ao pedir respeito entre posições diferentes e maior participação da população nas decisões que definem o futuro da maior cidade do estado de New Jersey, que é Newark. Vamos conferir um trecho do discurso de Ras Baraka. I would first like to start by thanking God. And who put breath in my lungs and sense in my mind and a slingshot in my hand. On this long, tiresome, difficult journey, for always being there and never turning me over to the hands of my enemies. Secondly, I'd like to thank my family. I want to thank my brothers, all 3 of them. They all played a specific role in this journey, and of course, I'd like to thank Amiri Baraka Jr., who most of this would not be possible if he didn't till the soil. I'd like to thank my wife, Linda Baraka over there with all that white on, for enduring and dealing with what it takes to be the first lady of a city like Newark. And with all my missteps and challenges and fights, to always be there when I come home. And for raising 2 beautiful children of ours.
I'd like to thank my mother and my father. My father, who's not here for obvious reasons, his spirit is in this building and in this city. No matter how many times people try to extinguish it, either through legislation or not, he's still here. I'd like to thank my mother, who raised us. A lot of people give that credit to my father, but my mother raised us, and probably many other people's children in this city as well. I'd like to thank her for her fortitude, her resilience, her wisdom, her strength, her kind words, her tough words, for pressing us and being on us, for making sure we love ourselves, love our city, love democracy, and love freedom. To the members of the Municipal Council, elected leaders across this state, to the federal and county delegation, to the great and resilient people of this mighty, mighty city, I'd like to say thank you. Faltando poucos dias para o aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos, no caso, 3 dias, porque já é agora o 4th of July, sábado, o vereador do bairro Leste, o Iron Bond, Mike Silva, promoveu uma cerimônia especial de hasteamento da bandeira americana no bairro que tem muitos brasileiros e portugueses, na cidade de Newark, no estado de New Jersey. O evento reuniu moradores, lideranças comunitárias, veteranos e autoridades locais para homenagear a história do país e reforçar valores como liberdade, democracia e união. Filho de imigrantes portugueses e representante do East Yard, Mike Silva destacou a importância de preservar o patriotismo e reconhecer as contribuições das diversas comunidades que ajudaram a construir a cidade de Newark e os Estados Unidos. As comemorações fazem parte da celebração do chamado América 250, que marca justamente os 250 anos da assinatura da Declaração da Independência. I want to thank you for coming out. This is, as far as we know, this is the only event that the city has to commemorate the 250th anniversary of our country here, and I think it's rightfully so that along with all the other flags we raised the most important one, right, which is the United States of America, and we give thanks to this country. It's given us all a lot. You can celebrate your country of origin. You can celebrate the country where we all live and love and have done our best for our families. And you know, that's just something that doesn't happen in countries around the world. We're very, very fortunate to have this opportunity to be able to be proud Portuguese Americans, Italian Americans, Irish Americans. That's not something that happens in other places around the world. It's not. It's extraordinary, and so is our country. And I'm very glad to be here to celebrate with everybody. 250 years is a great achievement. 250 years more, and then more after that. God bless America. I said it today in my speech that my parents came here with nothing, and they've given my brother and I a life that we never had a reason to expect. And I'm so grateful to be able to do this today as the councilman of the East Ward. Like Joe said,
This is the only ward that's doing this. Each ward can do it, but again, I'm the councilman here. I'm responsible for the East Ward, and I'm proud of this moment. My story is a lot of your stories. Your parents came here too for a better life, but most importantly, to provide a better life for you. And we've all had our ups and downs. Nothing's perfect. This country's not perfect, but it is still the best place to live in the world. The democracy we live in this country is not afforded in many places around the world. And so again, today's a proud day. Saturday is July 4th, 250 years of, like I said, to me, the greatest country in the world. And let's celebrate it. Thank you for coming. God bless America. Estamos com o Eric aqui, que veio todo celebrando os Estados Unidos. Eric, you are American or Spanish? I'm an American. Yeah. My parents, my mom are Ecuadorian, my dad is Italian. You are proud today this American flag here in Ireland? I'm so proud to be an American. I'm so proud to live in the U.S. It doesn't matter the politics. We're looking for people 40 plus. Republican, Democrat. I'm so proud to everybody who came here is to look the American dream. Sorry, I'm a little bit busy for the heat, you know. But I'm so proud to be here. So God bless you. God bless everybody. Oh, I love that song. Yeah. God bless you, America. God bless USA. God bless the USA. God bless Italian Americans, Spanish Americans, Irish Americans, Brazilian Americans, Portuguese Americans. Everybody here is welcome, and I'm so proud to be here. Thank you. Thank you so much. Há 250 anos, um documento mudou o rumo da história. Em celebração ao 4 de julho e aos 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, o país revive os momentos decisivos da Guerra da Independência. A jornada começa com os primeiros tiros em Lexington e Concord. Passa pelo rigoroso inverno enfrentado pelas tropas em Valley Forge e termina com a vitória em Yorktown. Batalha que garantiu a criação de uma nova nação. As comemorações destacam a coragem, o sacrifício e a determinação dos revolucionários que conquistaram a independência em 1776 em todo o país. Cerimônias, reconstituições e leituras das declarações da independência marcam a maior celebração da história americana. Nós vamos encerrar o Agenda 47 de hoje justamente com uma história dessas, publicada inclusive no site oficial da Casa Branca, para celebrar esses 250 anos e todos que vivem nesse país com base, como já falamos aqui, na democracia e na liberdade. Que isso continue sendo os pilares principais desse país, que jamais se corroa por ideologia, seja ela de que lado for. Nós desejamos a você um feliz feriado, já que amanhã, dia 3, já começa o nosso feriado, não temos Agenda 47 amanhã, então a gente já começa as celebrações do 4 de July, do 4 de julho a partir de hoje. Mas à noite ainda temos o Brasil News e ainda tem Jornal das 6, hein? Daqui a pouco tem Jornal das 6 também na SBT Television, SIC Internacional. Então a gente fica por aqui, Happy 4 de July e desfrute deste vídeo que vamos apresentar agora. History remembers this moment, where the Declaration lay before Congress. Even though the truth is, this scene never existed. You speak of order, but I see only oppression. How dare you! We speak for the people! Then listen, we demand representation now! After Lexington and Concord, patriots had taken up arms, but had no unified voice to speak for them. We must find a consensus before the vote. So Congress formed a Continental Army. That is the general from Virginia. The only man impractical enough to wear a uniform to a political meeting. But even with an army, we had not yet decided what exactly we were fighting for. We petitioned the king for peace. He answered by calling us traitors. For as in absolute governments the king is law, so in free countries the law ought to be king, and there ought to be no other.
We do accordingly strictly charge and command all our officers, as well civil as military, and all other our obedient and loyal subjects to use their utmost endeavours to withstand and suppress such rebellion, and to disclose and make known all treasons and traitorous conspiracies. Nothing speeds independence like being threatened with a good hanging. The odds are not in our favor. Perhaps, but our cause is just. The war widened, old hopes thinned, and the question was no longer whether we would separate, but when. They asked me to draft the Declaration, and in that cramped room, I began the work of defining a people's right to be free. The heat, the flies, the secrecy, liberty does not begin in comfort. Clarity is its own kind of culture. Line by line, we carved the case for separation. Every charge weighed, every word contested. Before it is too late. By July, the question came to a vote. That night, despite his illness and the malady that consumed him, Rodney abandoned his convalescence to ride 80 miles to break the tide vote. 12 colonies voted for independence. Maryland, aye. 1 abstained. Virginia, aye. The deed was done, not with cheers, but with a trembling. On the 4th, the Declaration was approved. And on the 8th, it was read aloud to the people. We hold these truths to be self-evident, that all men are created, and declare that these colonies are, and of right ought to be free and independent. Fine words, but words alone would not secure liberty. That task belonged to the men standing barefoot in the dirt. We set our names upon that parchment, knowing the cost, and believing the world would be better for it. We must all hang together, or most assuredly, we shall all hang separately.